Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Melão rola hoje, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Corinthians. A gente fala disso a partir de agora. Ontem mais um jogador da base decidiu, né? Mais um jogador da base. O Kaique, o Valu acabou de destacar, está na seleção. Inclusive o Valu, quando a seleção joga, ele bandeira, vuvuzela, camisa do Brasil e aí vai marchando para o bar para assistir aos jogos do Brasil. E além de tudo isso, além do excepcional trabalho dos 2 títulos estaduais de Copa do Brasil, uma final do principal torneio de base sul-americano. É só isso que o Cruzeiro vai decidir hoje, Valu. Você tem que falar, Valu. O Cruzeiro chega muito bem nessa final, não tem o Fernando, é verdade, mas eu entendo que, mesmo com o desfalque do Fernando, a maior força dessa equipe é o coletivo, né? Uma equipe que tomou apenas 2 gols. E o que mais chama atenção para mim são jogadores que são mais jovens, eles podem jogar ainda uma outra copinha, né? A idade desses garotos é em média 17, 18 anos. Mas a maturidade no sentido de organização com a bola, você vê, por exemplo, eles tentam drible, mas geralmente é uma idade que a gente vê aquela coisa, futebol sem muita objetividade. O afobado. Não, eles não são afobados, eles são concentrados. Mesmo nos momentos que essa equipe sofreu contra o Santos, o Cruzeiro foi amassado no primeiro tempo contra o Santos, naquela oportunidade. 0-0, 2 bolas na trave, e aí volta para o segundo tempo. Tem que destacar o que o Seabra faz com essa equipe, geralmente no intervalo. Nome e sobrenome. Uma outra equipe que volta, e eles têm essa... Não vou usar o termo saber sofrer. Eles têm a maturidade de não se desorganizarem nos momentos das partidas. Estejam à frente do placar, empatados ou então perdendo, né? Então é realmente um trabalho primoroso no sentido de que, se não surgirem grandes craques, eu entendo que estão surgindo jogadores com capacidade de jogarem no nível de competição alto que o profissional pede. E a prova disso já está hoje no elenco principal do Cruzeiro. O Japa ontem, pelo menos para mim, nos primeiros 30 minutos, que foram os 30 primeiros minutos que eu mais gostei do Cruzeiro, foi muito bem. O Robert não foi tão bem, mas é um jogador que já decidiu em reta final o ano passado do campeonato brasileiro. O garoto João Pedro, aliás, que tem uma história, né? Só acabou não sendo vítima daquele acidente terrível. Acidente não, aquela maldade do Ninho do Urubu, porque dormiu na casa de um amigo que estaria lá. Então, uma história também de superação. Então, o que mais me chama atenção, a capacidade de estar gerando uma mentalidade tática e de muita competição nesses garotos. Estou com a expectativa muito boa de que o Corinthians vai ter que realmente fazer um grande jogo para superar o Cruzeiro nessa tarde. O Corinthians que tem lançado alguns bons garotos também, mais também por necessidade do que propriamente por planejamento, né? Mas eu entendo que foi justa a final, Dó. Acho que os dois fizeram, né? Sim. Temporada até aqui retocada, o Cruzeiro tem... principalmente defensivamente muito consistente, muito organizado. Contra um Corinthians que vem revelando bons jogadores. Moscardinho aí acabou de ser vendido. Confirmaram a negociação, vai passar por uma cirurgia e vai... Esse vai e vem, né? Depois inclusive, o Pedrinho, que está no Atlético hoje, foi craque da Copinha de 18, se eu não me engano. Foi craque lá, hein? Foi craque da Copinha lá. O Corinthians tem essa tradição muito forte na Copa São Paulo, né? Tem a base... Normalmente são times bem ofensivos, uma molecada habilidosa na frente ali, mas eu tô com o Valu nessa aí. O Corinthians vai ter que suar muito para ganhar desse time do Cruzeiro, porque é um time muito maduro, Everton. A gente já destacou em outras discussões aqui o quanto esses jogadores demonstram estar, assim, se não estão prontos, estão muito próximos de terem realmente um nível para fazer parte aí do elenco profissional. Estarem na final, isso enche os olhos da direção, né? Tem que dar muito valor para a base do Cruzeiro, né? Que ela sirva de inspiração para outras equipes de Belo Horizonte, porque... Você está mandando letra para alguém? Não precisa, tá bem nítido, né? É bem na cara o que o Cruzeiro tem feito na base e a oportunidade que o Cruzeiro dá de jogar em situações difíceis ou nem tão difíceis, ou, exemplo ontem, jogadores da base do Cruzeiro sendo titulares num momento muito bom, que é o de início de Campeonato Mineiro, não tem pressão nenhuma, tá lá tranquilo. Na pressão, jogaram também, na temporada passada, ajudando o Cruzeiro a não cair para a segunda divisão. Então, o exemplo que eu dou pega a quantidade de jogadores do Cruzeiro utilizados entre... Eu não vou voltar em 2022 não, tá?
entre janeiro de 23 até janeiro de 24, quantos jogadores foram utilizados pelo time profissional em diferentes situações de disputa e quantos jogadores profissionais foram utilizados pelo Atlético, vou dar nome, pelo Atlético no mesmo período. Você vai ficar assustado. Pois não, Valor. Até porque 22 a exigência do Cruzeiro foi muito grande. A situação do Cruzeiro financeiramente é muito difícil, mas ela vem reduzindo, assim, vamos dizer, 0,5% de 22 para cá. Então, 22, só para que se tenha ideia, o volante Mitkov, que havia sido titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele é titular no primeiro jogo do Cruzeiro em casa na Série B, contra o Brusque. Então, 22 exigiu muito mais do Paulo Pezzolano, exatamente até... O Cruzeiro ainda tem uma escassez de recursos, mas comparado com 2022, hoje a situação é melhor. Então, realmente, e para destacar, né? Quando essa gestão do Ronaldo chegou ao Cruzeiro, era uma bagunça, uma parafernália à base, 58 jogadores, tinha mais jogador do Cruzeiro na base do que esferas do Dragão perdidas pelo mundo, tudo organizado hoje em dia. Então, é um trabalho, sim, a gestão merece ser criticada, mas também naquilo que faz de bom. Hoje o Cruzeiro tem uma base que está se estruturando para ficar ainda mais forte ao longo dos próximos anos e é sim o entendimento desse departamento de futebol que a base salva. Sabe por que o Cruzeiro é muito assertivo? E isso merece sim todos os elogios, pelos títulos conquistados, o trabalho do Seabra impecável, até em ter oferecido esse trabalho ao Seabra, lamento ter perdido, mas até em ter encontrado, trazido e ele demonstrado e ter revelado tantos e bons jogadores até o momento. Basta a gente olhar para o orçamento do Palmeiras para a base, para o orçamento do Flamengo para a base, para todos os outros que estão ao redor do Cruzeiro, nós vamos entender por que o Cruzeiro tem sido muito assertivo no trabalho de base, principalmente depois da chegada da SAF, do Ronaldo e dos pares dele. Agora, Rep, você que é um atleticano assumido, isso é novidade para ninguém. Quando você olha para a base do Atlético, que consome muito dinheiro, tem grandes e badalados profissionais, quando você olha para essa base, para o que tem revelado até o momento, e olha para a base do Cruzeiro na final da Copinha, o que te incomoda? Só que chegou na final. Porque, na verdade, eu acho que a base ela tem um grande lance. Você pode ser campeão da base várias vezes e nenhum desses jogadores vingarem no time profissional e serem revendidos e terem um sucesso profissional real. Então, o que eu acho que vale da categoria de base é quantos jogadores da base estão no time principal. O Atlético não tem nenhum, essa é a grande verdade, né? Tem o Rubens, mas já tem um bom tempo que o Rubens está no profissional, então eu não considero. Então, o Cadu que é pouco utilizado. Que não é utilizado. Pouco utilizado. É muito pouco. Não, nem é, vamos falar a verdade. A última vez que o Cadu jogou, eu nem me lembro. O ano passado ele teve 3 jogos só. Que pois é. Então, assim, o que eu acho que é válido numa categoria de base mesmo, Everton, saiu, foi campeão, beleza. Que legal. Quantos jogadores estão sendo utilizados no time principal ou quantos jogadores você conseguiu fazer igual o Flamengo e Palmeiras faz, vendeu para manter um time multicampeão, batendo toda hora lá em cima. Eu acho que isso é que é o válido Mas da nós base. Temos que entender que o Cruzeiro, esse trabalho de renovação muito na bom. base... Não é isso não. O que eu quero dizer é o seguinte, esse trabalho do Cruzeiro começou quando virou SAF, amigo. É muito pouco tempo para já se colher muita coisa. Mas já deviam ter bons lá de mas trás. não é isso, não adianta ter bons jogadores. Bons jogadores você encontra na base de qualquer clube. 58 jogadores na base do Cruzeiro. Organizar a casa, né? 58 com gente ganhando o salário do profissional, com gente ganhando um salário desproporcional. Hoje há um plano, até em termos de salário da categoria de base, do que a equipe quer. O Cruzeiro é preocupado com técnicos que olhem para a base, porque não adianta, Flamengo e Palmeiras vendem, por quê? O Flamengo, porque o Flamengo dá muita sorte em muita coisa que faz, na minha opinião, mas o Palmeiras tem o Abel, que está lá na política do Abel olhar para os miúdos. Porque não adianta, você não vai vender alguém da base por 10, 15 milhões, simplesmente, estourou uma joia. É um processo de lapidação, cara. Eu acho que isso, muita gente que não tem paciência para chegar nesse processo. Não vai acontecer se você tiver uma base boa, mas tiver um técnico que tem preferências, por exemplo, a trabalhar com jogadores de maior caixa, de maior estofo. Não vai acontecer. Mas você sabia que existe um estudo que prova que os grandes times europeus, eles não buscam na base jogadores que estão no profissional, que estão indo para o profissional, e sim que estão apenas na base para fazer a modelagem
estilo europeu, a maioria dos jogadores de Flamengo e Palmeiras são vendidos até muito antes de jogar no profissional. Aqui. Tirando esse último do Palmeiras, que para mim é um craque, que é o Endrick, que para mim é um futuro na seleção brasileira, esse o Palmeiras soube fazer mais dinheiro com ele, colocando metas de jogar, e ele é craque. Tá, deixa eu só dar um exemplo aqui de jogador Aqui, de olha, base. saindo agora por 12 milhões de euros enquanto você fala. Vai Então, aparecer, aqui, já ó. tá na tela aí, ó. Marlon Gomes, do Vasco. Alexandre Matos negociando com o Shakhtar Donetsk. 12 milhões de euros. Deixa eu só dar um exemplo, que também é o mesmo valor de 12 milhões de euros que está sendo vendido aí o Marlon Gomes lá no Vasco. O Kelvin, já trouxemos aqui sobre o Kelvin. Ele foi vendido por 12 milhões de euros pelo Palmeiras. Ele jogou 11 partidas pelo profissional. Entrando, né? 11 partidas, apenas 11 partidas pelo profissional. Se destacou no Sub-17, no Sub-20, brilhou na Copinha do ano passado. Então tá aí, foi vendido por 12 milhões de euros. E citamos o valor do Matheus Pereira, que o Cruzeiro tem que lutar muito para continuar com esse jogador a partir do meio do ano. É o mesmo valor que o Kelvin foi vendido. 12 milhões de euros. Esse é o montante que o Cruzeiro vai ter que buscar para pegar e continuar com esse cracaço de bola que é o Matheus. E é porque jogador novo também, os times europeus vêm aqui para buscar, às vezes até Antes do arriscando. profissional. Eles arriscam, eles né? arriscam mesmo. Você paga 12, por exemplo, num jogador, e às vezes esse jogador nem chega a virar essa coisa toda. Sim. Então eles pagam para ver mesmo. Então vale muito a pena investir na base, até por isso. Às vezes o jogador tem uma fase boa, faz 3, 4, 5 jogos, já é o suficiente para você ter uma ótima proposta por ele. Você vende, às vezes o cara depois nem estoura. Mas os caras estavam me contando, por exemplo, que os jogadores, por exemplo, Manchester City, ele monitora o jogador desde os 16 anos. Ele não foi ali, 18 destaque, não, ele tá desde os 16 ali, ó. Aí quando o cara já pega ali, entra em 3 jogos, fala assim, ó, entrou e deu conta, pode comprar. Que é assim, porque o cara não observou os 6 jogos, você entende o que eu quero dizer, né? Os 6 jogos do Kelvin no profissional, falou, opa, ele é... Não, ele tá sendo observado desde os 15. Exato. Aí quando ele faz a os 6, a Copa do Brasil. Eles vão medir no risco. Né? Exatamente, aqui ó, o menino vingou, pode ir atrás. O que eu vejo muito, gente, e eu vi até uma vez, acho que foi no site que até foi vendido recentemente aqui, no site mineiro que foi vendido por um grupo paulista, eles estavam colocando lá qual que é o investimento do Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio, Atlético Paranaense, de todo mundo. O do Atlético era o 12º investimento em base. O do Flamengo era 130 milhões. E o do Atlético era 30. Então, obviamente, quando você coloca 100 milhões de reais em olheiro, análise de tática, aqueles programas, aquele software que vai buscando o jogador só em número, que aí depois você manda olheiro, você vai ter mais talento. E o Atlético, por exemplo, eu não sei como é que foi o caminho do Cruzeiro, mas o Atlético tomou um caminho dos 14 anos, vindo desde lá de trás, trabalhando. Então vai demorar muito tempo para realmente você vingar alguma coisa de alto nível. O Cruzeiro eu não conheço, então eu já não posso falei dizer. que também acho que o Atlético, a gente pegando de 2020 para cá, Rep, aí é a minha opinião, tomou o caminho também de fazer times principais mais fortes. Mas é isso. Eu entendo que política, outras partes, outras políticas do clube, entre elas a política de categoria de base, ficaram defasadas com relação a Até isso. porque mudou, de 20 para 21 mudou. Era contratado e mudou. Só que o Grêmio também monta time para ser campeão e toda temporada sai uma grande venda. O Grêmio é o quarto que mais investe. Sai uma grande venda, né? Então agora olha o Nathan Fernandes lá. Daqui a pouco vai jogar pouco no profissional. Aliás, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu não sei se lá no Cruzeiro eles estão preocupados em usar nos profissionais, não. Eles querem uma final dessa aí, cara. O que deve ter de agente, de olheiro, de empresário ali, entendeu? O Vitinho está despertando interesse já. Então, você tem o Vitinho, você tem vários outros. Eu não falei com vocês, gente, que o Cruzeiro tem um menino de 11 anos. 11 anos. Que é o Rafael Evangelista, que o Cruzeiro já recebeu 8 contatos aí de gente querendo tirar ele do clube. É que não precisa de contato para tirar. Na verdade, não é o Cruzeiro que recebeu, né? É o pai. São os familiares. familiares. Porque se quiser tirar, não chega. tem contrato. Só que o pai tem uma condição boa, empresário, né? Sete Lagoas, né? E não Lagoa da Prata. E aí o pai tá bancando. Não, ele não sai do Cruzeiro. Ele não sai do Cruzeiro, fica no Cruzeiro. Gente, eu não falando de um menino de 10 para 11 anos. Loucura. Olha isso. Há um tempo atrás a gente falava de 19, 20 para começar a jogar fora. Agora não, busca com 10, 11, 12, 16 anos. O molecada já tá arrebentando na Europa. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Na sequência... então tá. Estamos tentando levantar uma informação importante aqui que envolve o Atlético. Na sequência, até já.